seja louvado através das nossas vidas, amém? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos ler a Bíblia. Gênesis capítulo 22, verso 10 ao 13. Vocês conhecem bem a história de Abraão e Isaque. E agora Deus pede a Isaque, a Abraão, sacrificar o seu filho. E Abraão não titubeou, não vacilou na fé, e foi mesmo para sacrificar o seu filho. O que nós não queremos fazer, não é? Mas Abraão fez. E ele não foi com esperança de Deus barrar a mão dele, não. Ele foi para matar mesmo. Verso 10. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Te damos graças, Senhor, porque aquela cena é revivida nesse instante. Nós sabemos que supostamente houve esse argumento lá no Calvário. Como o Senhor poupou a Isaque na hora da morte, na hora da tentação, o Senhor seria poupado também lá na cruz. Mas o Senhor não poupou o seu filho, como disse São Paulo, sacrificou-o mesmo, de verdade, o abandonou no Calvário, por amor de nós. Se nós podemos nos colocar aqui nesta hora de pé, com plena justificação da nossa fé, foi por causa disto. E logo o Senhor mostrou que ele não ficaria na sepultura, ressuscitou no terceiro dia, e aqui está a justificação da nossa fé. Te pedimos aceitar a nossa gratidão diante do Senhor, diante do teu trono da graça, que essa aliança seja sempre lembrada nos nossos corações, nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-vos. A desobediência do homem para com Deus é não ser obedecido, respeitado pela mulher. Por sua vez, os filhos se tornam rebeldes, irreverentes, entre aspas, na linguagem de Paulo, desobedientes aos pais, sem afeto, irreconciliáveis, rebeldes. Disso aí nós temos uma cadeia tríplice. O homem desrespeita a Deus, a mulher desrespeita o homem, os filhos desrespeitam os pais. Nós encontramos isso em 1 Coríntios 11, quando Paulo
diz para a mulher não cortar o seu cabelo, porque ela desonra o homem. E o homem ter o cabelo crescido, a menos que fosse nazireu, no tempo da lei, então ele desrespeitaria a Cristo, a Deus. Desonraria a Deus, desonra a Deus. A mulher cortando seu cabelo, ela desonra a sua cabeça, que é o marido. Consequentemente, pais que não obedecem a Deus, filhos que desrespeitam os pais. Nós vemos que o irmão Brana não perdeu nem um instante seus sentimentos para com os seus, para com sua família, para com seus filhos, para com os estranhos, para com seus próprios inimigos, porque primeiramente ele não perdeu os seus sentimentos para com Deus. Amigo, a palavra amigo de Deus é bem exemplificada através da vida de Abraão. Abraão, amigo de Deus, que teve os seus sentimentos completamente sensibilizados pela presença e pela promessa de Deus. Mas para que isso ficasse patente, selado realmente através de sua vida, e ele ficasse nas Escrituras, no Novo Testamento, como pai da fé, ele não deixou que nem sua mulher, nem seu próprio único filho ficasse entre ele e Deus. O único filho que é posto entre é Jesus Cristo. Assim mesmo em sacrifício. O filho, o cordeiro, o sacrifício, ele está entre a igreja e Deus. Por isso que a igreja noiva não peca diante de Deus, porque ele olha para ela através do filho sacrificado, através do cordeiro sangrento. E o vermelho olhado através do vermelho fica branco. Então se cumpre aquilo que está escrito, que seus pecados se tornam mais alvos do que a branca neve. Foi isso que Abraão, o amigo de Deus, fez. Ele não deixou que os seus sentidos paternos se colocassem ou colocassem Isaque entre si e Deus. Deus ficou antes de Isaque. Para chegar até Isaque, ele tinha que passar por Deus. Por isso Deus teve confiança de pedir para ele uma coisa impraticável, uma coisa difícil, ou talvez impossível, de lhe sacrificar o seu próprio filho. Eu tenho meditado sobre isto, e às vezes dá para a gente conversar com Deus no lugar de Abraão, argumentar. Escuta, Senhor, eu não contava mais com filhos. É bem certo que na minha juventude, enquanto minha mulher tinha possibilidade, eu próprio, eu desejei ardentemente um filho com essa mulher amada, que é Sara. Mas mesmo tendo todas as condições exteriores, aparentes, ela não teve a condição subjetiva, interior. Ela teve sua madre, o que estava oculto, fechada. Ela não concebeu. Então, quando nós estávamos já velhinhos e não mais aspirávamos aquilo, o Senhor veio a nós espontaneamente, voluntariamente. Nós não estávamos orando, pedindo um filho, angustiados.
o Senhor veio, ofereceu esse filho. E nós passamos por essa experiência toda, dessa transformação, e obtivemos esse filho da promessa. E agora o Senhor me pede para imolá-lo, matá-lo, sacrificá-lo. Isso quer dizer, eu posso pegar um ator e botar esse homem para falar isso com Deus. E até filmar esse homem falando isso com Deus. E gritando, não, não, não faça isto. No desespero de homem humano. Agora, o que você faria numa hora como esta? Nós sabemos que a igreja, ela vai viver em cada época certa, há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3. E muito especialmente para os eventos de Deus. Ela vai viver em cada época certa aquilo que seus tipos viveram no Velho Testamento. Porque para cada ocasião da igreja há um tipo lá no Velho Testamento. O êxodo lá do Egito está se cumprindo claramente, nitidamente agora, quando Deus envia um profeta e tira o povo da promessa, o povo gentílico, da noiva gentílica, do Egito, que significa as denominações. E nós não sabemos muito bem onde é que nós estamos a essas alturas. Se estamos ali depois do Mar Vermelho, com a Miriam saltando, o movimento pentecostal muito alegre ainda, ou estamos lá nas águas amargosas, estamos passando por Jericó, ou estamos atravessando o Jordão, que significa fazer morrer a si mesmo. O certo é que os sentidos estão aí. E está se repetindo exatamente um tempo, uma ocasião vivida lá no Velho Testamento, por Israel ou por uma pessoa. E sem dúvida alguma, eu creio que nós estamos vivendo um tempo da vida de Abraão. Um período que ele viveu. E para mim, esse período é exatamente aquele depois que ele recebeu a promessa. E a vida dele ficou mais difícil. Porque passaram 25 anos para ele receber o cumprimento da promessa. Ele só ia se definhando. Acabando cada dia que passava, ele esgotava mais as possibilidades próprias. E não é outra coisa que está acontecendo com a igreja de Jesus Cristo. Agora, isso não deve fazer com que ela perca os seus sentimentos para com Deus, muito menos para com os seus. Abraão não deixou se misturar por ordem divina com sua parentela. O profeta disse que seu nível de fé não iria nem um pouquinho a mais do nível de fé do seu povo, de seus parentes. E estando de fora, ele podia fazer muito mais por eles. Porque lá dentro ele se tornaria um cidadão comum da família. Você sabe que isso é verdade. O pastor muito comum, que está batendo na porta de cada um todo dia, comendo docinho e coisa e tal, nós temos visto isso na experiência desses anos todos. A hora que precisa mesmo dele, ele é um cidadão comum, muito comum. E tudo que ele fala no púlpito, ele viu lá na casa do crente.
É porque ele viu. E às vezes até a sua oração não serve muito, os seus conselhos não servem muito, e às vezes os crentes ficam buscando conselhos de pastores estranhos, que não conhecem as suas vidas. E a profecia do púlpito perde muito o seu valor, porque a vida está muito conhecida, muito badalada, muito incomum. Agora, Abraão não perdeu o sentimento pelos seus. Isso ficou provado quando ele intercedeu por Ló. E chegou até mesmo a ir lá e libertar a Ló. Ele não foi se comprometer a sua fé. Ele realizou aquela libertação e voltou vitorioso. E tomou a ceia de Melquisedeque. É claro que o verdadeiro sentimento, orientado, ordenado por Deus, não pode ser entendido. O que nós acabamos de comentar aqui com esse jovem, às vezes a pessoa se torna mística. Isso quer dizer, ela tem comportamentos que não podem ser entendidos. Isto porque a sua mãe, filho, filha, o seu pai tem Deus antes de você. Deus está entre você e seu pai, entre você e sua mãe, como estava entre Abraão e Isaque. Agora, se aqui estivesse pelo afeto, pela razão, pela paternidade, Abraão, Isaque, Deus, Abraão nunca teria deixado esta escritura para nós. Ele nunca teria deixado esse exemplo, essas pegadas. O que é muito difícil, porque os nossos próprios sentidos condicionam a maneira de sermos arrebatados, a maneira de sermos salvos. E a maneira de Deus não pode ser condicionada pela sociedade, pelos sentidos, pelos afetos maternais, carnais, paternais, sociais, eclesiásticos. Eu sei que é uma linguagem profunda, difícil até, mas ela é verdadeira. Deus é incomum, por isso a fé é incomum. A fé comum, misturada, ela é uma fé fraca, é um sal insípido. Mas a pessoa que é requerida na hora certa, que entra em cena na hora certa, no seu devido tempo, ela realiza com perfeição o seu papel. Essa não é a minha hora de falar. Essa não é a hora para mim agir. Você não chama um pedreiro de acabamento quando a sua construção ainda está no alicerce. O que ele vai fazer lá? Ele tem que ficar de braços cruzados, esperando a construção chegar na hora certa para ele entrar em cena, colocar os azulejos. E nessa construção do edifício de Deus, ele faz a mesma coisa. E às vezes nós nos confundimos nessa jornada, justamente por não termos uma noção real da fase que nós estamos vivendo, a fase presente do nosso ministério, a fase presente da nossa vida. Se você analisar, você vai encontrá-la no Velho Testamento. Isaque não ficou entre Abraão e Deus.
Isso veio para mim numa madrugada, assim, quase perto. Quando foi chegando perto, eu caí em mim, não tive coragem. Eu não tive coragem. Eu acredito que não foi hora, não era hora, apenas uma demonstração. Era uma visita à terra. É uma amostra. Eu não tive coragem. Mas quando isso aqui se realizar, nós nos tornaremos místicos, é claro. Eu não creio que isso é só para mim, e que isso não será somente para um indivíduo à parte. Mas aquilo vem tão perto de você, que você se sente do outro lado, praticamente uma outra dimensão. Aí vem aquela expressão que o irmão Brana usa, aquele desafio, diz: você não tem coragem de receber o Espírito Santo. Por quê? Por quê? Porque nós não temos que orar hoje: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Porque todo caminho mau que há na sua vida você sabe. A revelação da mensagem não deixa. Você sabe que está errado. Você sabe que aquilo está errado, irmã. Você sabe que não está certa essa posição sua. Você sabe que não está certa aquela sua posição, irmão. Você sabe pela própria eleição que você tem. Você é predestinado, você é predestinada. E você provou desse dom celestial. E você jamais pisará nele. Você pode não ter coragem, a ousadia para entrar nele por um tempo. Mas você sabe que haverá um tempo que você vai entrar nele, véu adentro. Então, nós não seremos entendidos. Abraão não pôde explicar aquilo a Sara, a Bíblia não registra isso, que ele foi tomar uma satisfação com Sara. Eu não sei se Sara teria o mesmo comportamento de Abraão, como mãe. Escuta, querida, Deus está pedindo Isaque. Sorrindo, alegre, feliz. Eu vou sacrificá-lo, porque Deus pediu. Nós não sabemos realmente o que ela faria. Você se põe no lugar dela. E lembra da irmã Meda, lá quando o irmão Brana queria entregar a Rebeca. Quando ela começou a aprender a tocar rock, ele disse: essa menina está morrendo, vamos encomendar a sua alma. Você tem que entender que quando seus dedinhos batem ali para fazer esse ritmo, você está morrendo. Seja dentro da igreja, seja onde for, a morte está ali. Quer dizer, quem tiver a mãe, que tiver a mesma noção que aquele pai teve, entenderá que aquela filha está morrendo. Mas foi tão custoso a irmã Meda consentir. E ela estava optando pelo lado certo. Parece que o irmão Brana estava errado, queria deixar a menina ir, soltá-la, entregá-la. E ela não vai não. Essa não é a maneira de salvar. Aquele ali era o poder da palavra falada. Ali estava a pedra de coroa. Ele disse para ela, argumentou com ela. Pessoas viajam milhares de milhas para falar e pegar uma palavra comigo. Agora, porque eu sou comum para você, não é? Eu como com você, eu durmo com você.
Você conhece os meus arrotos? Você lava a minha roupa? Você passa a minha roupa? Você pode até bater a porta em mim. Então eu sou um homem comum aqui dentro de casa, enquanto outros viajam milhares e milhares de milhas para pegar uma palavra minha. Foi difícil. É que Deus estava entre ele e a filha. E a mãe estava diferente. A mãe tinha a filha entre si e Deus. Até que a mãe pulou para o lado no lugar do pai, junto com o esposo, junto com o marido, que é com quem ela deve estar. Aí então veio a salvação da filha. Isso é tão claro. Você pensa que isso aconteceu na casa do profeta por acaso? E isso está registrado na Bíblia, na mensagem por acaso? Não. Isso é para você. É para nós. Vai ter que acontecer a mesma coisa lá na casa da irmã Muser, para que a palavra falada entre em cena. Não tenha dúvida disso. Se o nosso visitante não entende alguma coisa, porque isso é coisa profunda, continue no nosso meio, que você vai entender aos poucos. Agora, qual seria o comportamento de Sara naquele caso? Mas acontece que Abraão não consultou, como Paulo disse, eu não consultei a carne e o sangue. Porque se ele fosse consultar a carne e o sangue, ele teria que consultar a mãe. Consultar a carne e o sangue. E Jesus disse para Pedro, não te revelou a carne e o sangue. Você entende sempre que isso tem um paralelo com o espiritual. E os nossos sentidos se põem entre nós e a nossa alma, e o nosso espírito. E esses sentidos querem aceitar as coisas de Deus somente sob suas condições. E a primeira condição que ele explora é a social. Agora, se um pai hoje não pode bater num filho, corrigir um filho, quanto mais matar um filho, sacrificar um filho. Isso é uma loucura. Ninguém deve fazer isso, é claro. Nem pensa nisto, em sacrificar um filho fisicamente. Mas ele entende que aquele filho está morto. O pai do filho pródigo diz, teu irmão estava morto e reviveu. Essa menina está morrendo. Teu irmão estava morto e reviveu. Sair da palavra, sair da mensagem, sair da comunhão é morte. Agora isso vem até perto da gente. E parece que é só um saltozinho assim, e você passa para aquilo. Davi tinha entre si e Betseba Urias. Urias estava entre Betseba e Davi. E Davi, então, uma vez possuindo a Betseba e tendo nela um filho, ele teria que tirar Urias de entre si e a mulher. E o que fez ele? Ele mandou Urias para a batalha, se pôr na frente do pilotão.
E na batalha então ele morreria. E morrendo, ele sairia de entre os dois. Urias aqui para mim representa a carne que tem que morrer, que está entre nós e Deus. O irmão Branham disse assim, eu falo baseado na mensagem, que se esse primeiro esposo não morrer, você não se casará com Cristo. Porque Cristo não casa com uma mulher que tem marido vivo. Porque ele próprio disse que ele será adúltero. A mulher revelada, por sua vez, não casa com um homem que tem mulher viva. Se ela é revelada. Se ela conhece Romanos 7, Mateus 19, 1 Coríntios 7, ela sabe que ela vai viver em adultério também. Então o irmão Branham disse que esse primeiro esposo tem que morrer. Essa bagagem denominacional tem que morrer. Esse domínio mundano tem que morrer. Você tem que ficar livre para ter o outro marido, que é Cristo. Então Urias teve que morrer, exatamente na batalha. Tinha que perder esses sentimentos para consigo. Os sentimentos para consigo. Automisericórdia. Tem que sair de entre si, entre você e o seu espírito. O irmão Branham chegou a dizer para sua esposa: saia do meu caminho. Ele não estava com isso dizendo para ela: escuta, arruma sua mala, vamos para o cartório, vamos nos divorciar, cai fora de mim. Sai do meu caminho. Vai embora, suma. Não. Ele nunca faria isto. Ele estava dizendo: saia do meu caminho, quando ela se pôs queria se colocar entre ele e Deus. Saia do meu caminho para com Deus. Quando eu estico a minha mão, levanto o meu braço, eu não posso pegar em você primeiro, eu tenho que tocar em Deus primeiro. Só assim eu poderei cumprir o meu ministério. Porque esse não é um ministério comum. Ele não é um ministério qualquer. Ele não é um ministério que depende de apoio social, moral, social, religioso. Ele é um ministério levantado direto por Deus. E eu devo unicamente, exclusivamente, satisfação a este Deus. Saia do meu caminho. Foi assim que Jesus disse a Pedro, assim que acabou de dizer: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e lhe dou a chave do reino dos céus, e tudo mais. Ele acabou dizendo: para trás de mim, Satanás. Isso quer dizer: sai do meu caminho. Agora, porque você teve uma revelação, você já quer atravessar o meu caminho entre mim e a cruz. Você não quer que eu morra. Aqueles que nos amam por afeto, por parentesco, não quer que nós soframos por Jesus Cristo. Não querem que nós sejamos sacrificados, criticados nas escolas, criticadas
zombadas, impedidas de estudar, frustradas em seus direitos sociais. Não querem que elas morram nas arenas. Aqui na mensagem, estou terminando, estranho, o profeta diz: como eu vejo pessoas doentes, se eu não posso ter sentimento por aquelas pessoas enfermas, eu não posso lhes fazer nenhum bem. Eu tenho que ter sentimento por elas. Agora a igreja está discernindo entre o sentimento, filhos que têm que discernir os sentimentos naturais pelo seu pai, pela sua mãe, vice-versa, pais discernirem o sentimento que tem que ter pelos seus filhos, sem deixarem que eles entrem entre si e Deus. A diferença está só nisto e em tudo isto. Eu tenho que ter sentimento por elas. Eu tenho que ter sentimento pelas pessoas. Mas esse sentimento deve me aproximar mais de Deus, me levar mais a buscar a Deus, me aproximar mais de Deus. Ele disse: irmãos, eu tenho que me separar de vocês, porque eu preciso escutar a sua voz. E da mesma maneira com você, da mesma maneira. Eu tenho que ter sentimento por você, e eu não posso ser seu irmão. Se você não pode ter um sentimento cristão por uma irmã, simplesmente por causa de um desafeto que ela fez para você. Se você não pode ter sentimento de irmão para um irmão, porque ele não cai na sua simpatia. Veja como estão as coisas todas atravessadas. Está vendo? Eu tenho que ter sentimento por você. E faço isto. Deus sabe que isso é verdade. Mas esse sentimento nunca pode colocar as pessoas entre mim e Deus. Porque eu só posso ajudá-las se eu estiver com Deus entre mim e elas. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.